Eu gostaria de compartilhar uma palavra do reino com vocês. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 5. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz me espera. Eu espero, prometo. Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso de número 24, que diz assim: E Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando de todos os lados. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos, que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela vinha padecendo muito na mão de vários médicos e gastando tudo que tinha, sem contudo melhorar da sua saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por detrás, no meio da multidão, e tocou na capa, na orla da sua veste, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, eu ficarei curada. Logo a hemorragia se estancou e ela sentiu no corpo que estava curada. E ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele havia saído poder, no meio de uma multidão perguntou: quem me tocou? E os discípulos responderam: Senhor, o senhor não está vendo que a multidão o aperta? E ainda pergunta: quem me tocou? E ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha tocado. E então a mulher, amedrontada, trêmula, ciente de que havia acontecido, veio e prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. E então Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e fique livre desse mal. Curve sua cabeça. Abba, essa é a tua palavra, essa é a tua igreja. Que nós possamos hoje ser ministrados por ela. Eu sou teu. Espírito Santo, meu amigo, que o Senhor venha neste ambiente nos convencer a respeito do pecado, da justiça e do juízo, para fazer com que nós vivamos o teu propósito. No nome de Jesus. Você que pode, tome o seu assento aplaudindo ao Senhor. Glória a Deus. Eu confesso que quando o pastor Alex me chamou, eu tinha um desejo íntimo de pregar um outro texto. Mas eu já parei de inventar esse tipo de moda, porque parece que todas as vezes em que eu escolho um texto, Deus é caprichoso em dizer assim: não vai ser esse daí hoje não. Hoje eu vou trocar o texto que você vai pregar. O bom é que ultimamente ele não tem trocado no dia, né? Ele está me dando um tempo de, respirar um pouco. Marcos, capítulo de número 5, é um texto muito conhecido por nós. Quem aqui nunca ouviu uma pregação sobre esse texto? Quem aqui nunca escutou uma mensagem? Recebeu um estudo? Assistiu um desenho bíblico daqueles que passa pela manhã na TV? Falando sobre esse acontecimento. Marcos capítulo de número 5 está narrando uma trajetória que Jesus está fazendo dentro da sua caminhada ministerial. O interessante é que essa mulher até então não era um personagem principal da história. O personagem principal era um homem chamado Jairo. Jesus havia recebido um pedido. Alguém veio para ele e disse: Jesus, um dos príncipes da sinagoga está com uma filha enferma e ela está perto de morrer. O Senhor pode ir lá curá-la? Jesus imediatamente respondeu: claro que eu vou. Esse é o meu papel, eu estou aqui para isso. Foi para isso que se manifestou o Filho do Homem. Quando Jesus toma tal atitude, eu fico pensando como Jesus é diferente de mim.
como Jesus pode se mostrar em comportamentos que talvez eu não tivesse. Lembra que Jairo era príncipe da sinagoga. Aqueles que estavam dentro das sinagogas eram quem perseguiam o ministério de Jesus. Eu fico pensando em aqueles que perseguem o meu ministério, precisando que eu vá e ore por eles. Eu fico pensando naqueles que perseguem a chamada que Deus me deu, e Deus dizendo assim, mas o filho dele precisa de oração. Lá precisa de cura, a casa dele necessita da semente que só você carrega. E aí eu me indago e fico perguntando, será que eu teria a capacidade de agir como Jesus? Será que nesse cenário eu pararia o meu propósito? Porque Jesus não estava sem fazer nada, Jesus estava dentro de um propósito. E ele para o que ele está fazendo para ir à casa de Jairo. E aí eu aprendo com Jesus, porque ele me mostra que necessidades acontecem em todos os lugares, até mesmo na casa dos meus inimigos. E quando acontecer, eu preciso estar lá para cumprir esse meu propósito. Porque talvez eles acharam que se constituíram inimigos para me perseguir, quando na verdade Deus permitiu que eles me perseguissem para cada vez estar mais perto do meu chamado. Existem pessoas na nossa trajetória de vida que você nem sabe, porque não gostam de você, porque não vão com a sua cara, porque decidiram de alguma forma implicar com a tua vida, ou com o teu ministério, com a tua chamada, ou simplesmente com você no trabalho, no lugar em que você está. É Deus dizendo, é porque tem um brilho em você que eu preciso que eles vejam. E se eles se tornarem amigos, talvez eles não reconheçam. Então eu vou colocar neles um sentimento de tamanha inquietação que eles vão querer estar perto. E aí eles pensam, eu estou perseguindo para matar, quando na verdade eles estão caminhando ao seu lado há muito tempo. Porque eles sabem da sua vida, eles sabem o jeito que você acorda, eles sabem para onde você viaja, eles sabem aquilo que você faz, eles sabem por onde você anda, eles sabem até os amigos que você recebe na sua casa. E por saber, Jesus está dizendo, ele mal sabe que eu já estou mostrando para ele que há uma diferença em você. Porque quando ele está especulando sobre a sua vida, na verdade eu estou mostrando, olha como ele é diferente, olha como, com quem ele anda, presta atenção onde ele está. Quando ele sai do trabalho, ele não vai para um barzinho encher a cara, não, ele vai para um culto para levantar uma mão e dizer, o meu Deus continua governando sobre a terra. Ei, me deixa liberar essa palavra sobre você. Existe um cenário que se inicia, e às vezes a gente se pergunta, Deus, por que tamanha perseguição? É porque se Saulo não persegue Jesus, ele não para no caminho de Damasco, e se ele não para no caminho de Damasco, ele não vê aquela luz que brilha, e se Paulo não vê a luz que brilha, ele não se torna o maior missionário da história. Existem perseguições que é apenas para que alguém viva um milagre. Olha para essa pessoa que está do seu lado, se ela for bonita, se ela não for, não precisa. Olha para ela e fala assim, está se sentindo perseguido hoje? Porque talvez a gente se inquiete com esse cenário. Alguém da sinagoga está precisando de Jesus. Alguém que até então era um perseguidor, precisava de Jesus. Imagina como Jairo talvez teve o seu orgulho dobrado, porque ninguém fala sobre isso. Ei, escute, Jairo não era discípulo de Jesus. Jairo só chega perto de Jesus porque ele precisava de um milagre. Imagina como o orgulho dele precisou ser tratado para chegar aos pés de Cristo. Imagina o tipo de pensamento que incorreu nele antes. Porque se sou eu, se é você, que é amigo de Jesus, você vai esperar seu filho estar perto de morrer para orar? Mas Jairo esperou. Era ele acreditando, calma que vai dar certo. Era alguém dizendo, vai lá, fala com Jesus. Não, já eu falo. Não, vai dar certo, eu não preciso de Jesus. E aí tem gente que está deixando correr solto. Aí Jesus está falando, fica tranquilo, porque quanto mais você corre, mais na minha direção você vem. Mas o texto que torna Jairo o personagem principal vai mudar no verso de número 25. Porque uma nova personagem vai ser introduzida nele. Seu nome, ninguém sabe. Sua família, ninguém conhece. Sua linhagem, irrelevante. Mas ela vai parar um Jesus que estava indo atender um príncipe de uma sinagoga. Alguém desconhecido, irrelevante, sem fama,
sem seguidores no Insta, sem grandes multidões ou plataformas para promover. Alguém que aparentemente nesse cenário insignificante faz Jesus mudar o curso para agir em favor dela. Pastor, como assim? O texto vai dizer que essa mulher, ela estava enferma há 12 anos. E é óbvio que a gente, como homem, tenta dimensionar qual era a realidade da enfermidade que ela vivia. Mas somente as mulheres vão entender isso. Porque aquilo que era para ser um ciclo natural se tornou um lugar de aprisionamento. A Bíblia diz pelo livro do Levítico que na lei mosaica aquela mulher deveria, em todo o seu ciclo mensal, sair da cidade, se isolar e ser lembrada que ela estava impura. Ela tinha que se afastar da família, dos amigos, do ambiente social que ela convivia e ir para um lugar para dizer: eu estou impura. Eu estou impura. Só que para todas as mulheres isso durava de 3, 5, no máximo 7 dias. Eu fico pensando no dia que ela chega, a pastora Adelielson, e o pensamento dela é: essa prova já acaba. Esse processo já termina. Afinal de contas, todas as outras mulheres passam por isso. É natural que a gente viva. E ela chega nesse cenário, e essa é conjectura minha. Eu fico imaginando ela entrando e falando talvez para os familiares. Muito possivelmente, essa mulher era casada, só não deveria ter filhos ainda. As mulheres judias se casavam muito novas, entre os seus 12, 13 a um máximo 14 anos de idade. A Bíblia nos diz que essa mulher havia 12 que estava enferma. Eu não consigo crer, baseado nos dados históricos, que essa mulher ficou enferma já com seus 30 anos de idade, porque o texto nos dá a entender que ela era jovem ainda. E eu fico pensando que talvez no primeiro momento ela sai pensando: bom, eu estou indo, mas já eu volto. Afinal de contas, eu estou passando por algo que todo mundo passa e já termina. O problema é que ela não sabia que o que estava para começar na vida dela se tornaria uma prova infernal, literalmente. O texto vai dizer para a gente que são 12 anos acometida dessa enfermidade. Ela tinha uma hemorragia constante. 12 anos. Não são 12 dias. Não são 12 meses. Não são 2 anos. São 12 anos. E a gente está reclamando da prova de uma semana. São 12 anos tendo que entender que ela estava impura. São 12 anos sem poder voltar para a cidade. São 12 anos sem poder, de alguma forma, voltar para o seu ambiente familiar. São 12 anos afastadas e sofrendo, não apenas no corpo. Aqui fica muito claro para a gente entender. Você já acompanhou, para aqueles que são casados, esposa com TPM? Agora imagina uma TPM que dura 12 anos. Irmão, eu não queria ser o esposo dessa mulher. Talvez nenhum amigo. Mas são 12 anos, por que a gente fala disso? Porque esse período em que a mulher é acometida mexe com o seu emocional, mexe com o seu psicológico, mexe com o seu sistema hormonal, desregula e altera tudo, para que depois possa colocar tudo de volta no lugar. São 12 anos vivendo um período de completa desregulação.
Parece que passa ano, entra ano, entra ano, sai ano, e as coisas não voltam mais para o lugar. São provas, porque eu não estou dizendo sobre mais enfermidades físicas. Eu estou dizendo sobre processos espirituais, porque ela tinha um processo espiritual que ela lutava contra. Ou você acha que ela só buscou ajuda meramente naquilo que a gente entende como a medicina tradicional da época? Ainda que a Bíblia nos dê a entender que ela tinha posses, porque se ela gastou com médico, médico naquela época não era barato. Ela investiu todos esses recursos, mas investiu ao ponto de querer buscar a cura, a restauração, e nada surtiu efeito. Aí a pergunta que eu te faço é: em que lugares você já buscou a resposta e ainda não achou ela? Quais foram as tentativas? Quantas vezes você falou: eu vou seguir o conselho de fulano, eu vou andar igual ciclano? Não. Me disseram que para mudar essa situação financeira, que há ano minha família entra, sai ano, eu estou vivendo, eu preciso agir dessa forma. E parece que nada se acerta, parece que as coisas rodam, e elas não voltam para o lugar. Se passaram 12 anos, desde o primeiro dia em que aquela mulher entrou no meio desse processo. Mas alguém, eu não faço ideia de quem, mas adoraria descobrir quem foi, falou: tem um Jesus ali. Existe um que eu acho que pode mudar a sua história. Alguém em algum dia olhou para ela e falou assim: eu descobri a verdadeira solução. Você precisa ter um encontro com esse homem. Você precisa se encontrar com ele. Ele pode mudar a situação. Eu não sei como foi na sua vida, mas eu conheço como ele fez na minha. Eu sei como ele fez na de algumas pessoas. E eu sei que um dia ele usou alguém que também é desconhecido para dizer: há um Jesus para a sua história. Você consegue se lembrar de como foi? O dia em que alguém disse: tem um Jesus para você? O dia em que o lugar em que você se sentia oprimido, o dia em que o lugar que você se sentia preso, aprisionado, te fazia crer que você já não era mais suficiente, nem mesmo para a própria história, até que alguém te disse: precisa conhecer Jesus, eu preciso te apresentar Jesus, porque antes de você conhecer Jesus, você é um, mas depois de Jesus você será outro. Alguém acreditou em você mesmo quando você não acreditava mais, porque alguém sabia do nível e da capacidade, não que você tinha, mas daquilo que ele podia realizar. Eu não sei como foi que essa mulher fez, mas o texto nos diz que a fama de Jesus chegou onde ela estava. E quando chegou, eu acho que ela já tinha se cansado tanto, se esgotado tanto, que ela entra nesse processo. E ela fala: eu preciso lá encontrar com esse Jesus. Só que você precisa entender que esse processo de busca por Jesus não era algo simples. Envolvia se humilhar, envolvia se expor, porque a exposição da vergonha dela era exatamente aquilo que Jesus precisava para curá-la. Jesus jamais iria naquele ambiente onde era proibido para os judeus. Então ele falou: eu preciso que alguém exponha a vergonha ao ambiente da santidade, porque é nesse ambiente em que os milagres acontecem. É nesse ambiente onde as histórias são transformadas. Mas existem pessoas que, para poder estar nesse ambiente, precisarão trilhar um caminho, uma rota em que será necessário que ela se desconstrua, em que ela se exponha à opinião alheia, para ouvir ainda que os outros digam: impuro, impura, não serve, não acredito, você não presta. Mas quem disse que ele está preocupado com o que o outro pensa a meu respeito? Quem disse que ele está preocupado com o que o outro pensa a seu respeito? Se Jesus estivesse preocupado com a opinião alheia, ele iria perguntar para quem estava do lado de fora. Mas naquele cenário, quando a mulher chega, ele só estava observando: alguém está chegando. E eu, quando percebi que ela me tocou, percebi que de mim saiu virtude. Sabe por que alguns de nós não vivemos alguns milagres na nossa vida?
Porque não tivemos a capacidade de nos expor ao ambiente da santidade. Porque é necessário que no ambiente da santidade nós façamos igual aconteceu lá com Amã. É preciso se expor. É preciso tirar o escudo. É preciso. Quando Naamã tira o escudo, quando ele tira a armadura e quando ele mergulha, o que os servos estão vendo é: o meu líder se expôs ao ambiente da santidade. Afinal de contas, por tanto tempo nós seguimos as suas ordens. Agora, quando nós vemos que ele está sendo capacitado para viver uma transformação, nós vamos apoiá-lo. Aquela mulher, ela rompe com um padrão e um paradigma social. Ela nem deveria estar na cidade. Ela nem deveria estar na cidade. Eu fico imaginando ela se esgueirando pelos becos. E o pior é que ela precisava encontrar com Jesus, então ela tinha que perguntar, pedir informação. Senhor, você viu Jesus aí? Um tal do homem chamado Jesus que cura paralítico, faz cego ver. E alguém olhando para ela falando: impura. Por que quando a gente mais precisa do auxílio de alguém, são essas pessoas que tendem a julgar as nossas atitudes? Sem reconhecer que aquilo que nós estamos fazendo já é um ambiente de humilhação própria. Nós já estamos baixando a guarda. Só o fato de você estar aqui é baixar a guarda para dizer: eu preciso de Jesus. O texto entra então naquilo que nós lemos. A Bíblia diz que ela chega por trás de Jesus. Mas havia uma multidão que o apertava. Que coisa terrível é a multidão. Que coisa terrível é a multidão. Eu tenho por hábito em dizer que a multidão é o pior inimigo daquele que deseja viver milagre. Porque a multidão cria a sensação de quem quer estar junto de Jesus, quando na verdade a única coisa que eles esperam é o benefício próprio. Aí você olha e vê aquele monte de gente andando perto de Jesus. Estão andando perto, mas nenhum caminhou com ele. Multidão não caminha com Jesus, quem caminha com Jesus é discípulo. Não, você precisa entender isso. Multidão não caminha com Jesus, quem caminha com Jesus é discípulo. Multidão anda perto de Cristo enquanto ele pode beneficiar. Você acha que se a multidão andasse com Jesus todo dia, eles não teriam se tornado grandes ministros do Evangelho, eles não teriam absorvido o conhecimento de Cristo? Mas a grande diferença é que quando Jesus entrava na cidade, via uma grande multidão andar com ele. Quando Jesus ia para outra cidade, ia outra grande multidão andar com ele. Era como se eles dissessem assim: Jesus chegou na minha cidade, é a hora dele trazer benefício para mim. Agora Jesus está indo para outra cidade, é hora deles levar o benefício para eles, porque tudo que a multidão busca é benefício. Cuidado com ambientes muito tumultuados. Nem sempre Jesus está lá. Cuidado. Aqui eu posso falar sobre isso porque a gente está na Igreja Viva. Quer conhecer uma igreja? Esteja no dia que ela prega a palavra. Aí você vai saber se é multidão, se não é. Né? Esteja num dia que marca oração. Né? Porque o cenário é justamente essa construção. A multidão oprime. A multidão aperta. A multidão restringe. Já percebeu que em alguns ambientes, quando você precisa chegar em um determinado lugar, você precisa chegar. Vocês não vão talvez ter vivido isso, mas eu que morei um tempo na Zona Leste, peguei trem. Não. São as minhas experiências de vida. Eu precisava pegar o trem, linha 12, Calmon Viana. 6 horas da manhã, irmão. Acho que foi por isso. Parece que alguém anunciou que está tendo prêmio dentro do trem. Porque está toda a multidão da Zona Leste lá. E nesse momento, eu preciso embarcar. E quem me impede de embarcar
não é o condutor, é a multidão. Eu preciso entender que por conta disso Jesus parou quando aquela mulher chega. Porque a multidão restringe. A multidão acredita que Jesus pertence a ela, quando na verdade ele nunca pertenceu a ninguém. Ele é dono de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. E naquele momento, quem acha que pode ser dono de Cristo, acha que pode pôr ele na parede, acha que pode falar com ele de tal forma, ou acha que se agir de um jeito ou de outro, ele vai fazer do jeito que eles querem. Porque, afinal de contas, nós somos a multidão. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus não tem pacto com multidão. Deus continua tendo pacto com o discípulo e com aqueles que esperam viver milagre. É por isso que um dia Jesus está passando perto de Jericó, a multidão está lá, fazendo o quê? O que ela faz de melhor? Ela aperta, ela oprime, ela empurra. De repente, Jesus precisa parar para ouvir uma voz, um homem, um chamado cego, Bartimeu, conhecido, ele começa a clamar e diz: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que Jesus escuta naquele momento não é simplesmente alguém chamando pelo seu nome, alguém dizendo: alguém reconheceu a minha identidade, alguém sabe quem eu sou de verdade, alguém não está aqui pelo milagre que eu estou fazendo, alguém chegou na casa sabendo quem eu era, e eu preciso parar para essa pessoa. Ei, me deixa liberar essa palavra sobre a sua vida, porque existem aqueles que ainda sabem quem Jesus é de fato, que não buscam por aquilo que Ele pode dar, mas que com certeza chegaram em ambientes onde se encontrarão com a graça dele. E fique tranquilo, porque no dia em que a necessidade chegar à sua casa, ele não vai faltar. Aquela mulher, ela sai com um nível de fé que chega a ser sobrenatural, porque ela vem pelas costas de Jesus. E a intenção dela não era nem atrair um discurso emocional de Cristo, não era atrair um olhar, não era nada disso, era dizer: se eu só tocar na veste, eu vou ser curada. Se eu tocar apenas na orla, eu vou ser curada. Que fé era essa de alguém que estava 12 anos enferma, sofrendo, padecendo, prestes de morrer, para acreditar que se tocasse na orla de um homem, ela seria curada instantaneamente? Se isso não é saber quem Jesus é de fato, eu não sei o que é. O texto diz que então Jesus para e fala assim: para tudo. Eu acho maravilhoso o cenário dos discípulos, porque aparece um camarada que ele é excepcional na Bíblia. Jesus fala assim: alguém me tocou. Aí Pedro. Eu fico imaginando Pedro na Bíblia, versão linguagem de Afonso. Fala assim: ô Jesus, você está de brincadeira, né? Se fosse em outra versão mais moderna, ele fala: Jesus, você está me tirando, né, Jesus? Ô Jesus, maior galera aqui botando pressão, a gente tentando fazer cordão de isolamento, o senhor vem falar que alguém te tocou? Que conversa é essa, Jesus? Aí Jesus, eu fico imaginando ele olhando para Pedro e falando assim: ah, Pedro, se você entendesse, é que em todo esse tempo em que a gente está caminhando, alguém não me apertou, alguém não me empurrou, alguém não tentou dar uma doutrina para a forma como eu tenho que agir. Alguém simplesmente veio para se relacionar e me tocou. Foi um toque, não foi um pedido, foi um toque, não foi nem uma oração, foi um toque. Aquela mulher, quando ela toca em Jesus, imediatamente ela sente. Imediatamente ela sente. Olha para essa pessoa que está do seu lado, não precisa ser bonita agora. Só se ela estiver do seu lado, fala assim para ela: você já sentiu hoje? Pergunta para ela assim: você está insensível para sentir? Quanto tempo a gente entra culto, sai culto e já não sente mais nada? Há quanto tempo a gente entra campanha, sai campanha, entra série, sai série, entra de um ambiente para o outro, e a gente vem por aquilo que a gente está acostumado a fazer, mas a gente já não está sentindo mais nada. Porque
estar num ambiente desse e tocar em Jesus, é preciso saber, eu vou sair daqui sentindo algo diferente. Eu preciso sair daqui sentindo algo diferente. Eu preciso entender que quando eu cheguei, não importa o que tenha me trazido aqui, não importa os problemas que estão do lado de fora, verdadeiramente quando eu chegar, eu preciso sentir um toque que na minha alma me provoque um alívio para dizer, eu estou aqui. O problema é que a insensibilidade, ela é uma revelação daquilo que nós corremos o perigo de nos tornar. A insensibilidade da multidão que estava perto, e até mesmo dos discípulos, impediu que eles vissem alguém que tocava. Porque alguém que está olhando para essa mulher que toca, fala, ela é impura para tocar. Ela nem deveria estar aqui. Ela nem deveria acessar esse ambiente. Ela nem deveria passar por esse cenário. Mas a questão nesse cenário é que Jesus entendia e conhecia o processo pelo qual essa mulher estava vivendo. Aquela mulher, Jesus sabia, ela não era filha de um príncipe de uma sinagoga que viveu 12 anos muito bem para então adoecer e chegar perto da morte. São 12 anos de luta, são 12 anos de prova, são 12 anos de angústia, são 12 anos lutando para permanecer viva. A pergunta que a gente se faz é, quantas lutas, quantas batalhas, quantas guerras, quantos processos você passou para chegar até aqui? E nem era para conquistar nada, era só para estar vivo. Quando a gente olha para o que Deus está fazendo nesse exato momento da vida dessa mulher, a gente precisa entender, ela acaba de acessar um novo tipo de ambiente, o ambiente da santidade. Ela acaba de acessar um ambiente que provoca mudanças sobrenaturais naquilo que é natural. Ela estava tão talvez desesperançosa, tão entristecida, mas ela tinha uma certeza, se eu tocar tudo muda, se eu tocar tudo muda, se eu tocar tudo muda na minha história. Eu fiquei me perguntando uma coisa e foi onde Deus falou comigo. Eu entendo o processo que ela leva para chegar à cura. O que eu não entendo, e eu estou falando como um ser humano, é um Deus que permitiu um processo de 12 anos na vida de uma mulher. Porque eu fiz essa indagação, porque eu falei para Deus, Deus, por que esse período tão angustiante? O Senhor sabia que ela iria se encontrar com Jesus, mas por que permitir esse período tão extenso? Por que a minha aflição está durando tanto tempo? O porquê que a prova está durando tanto tempo? O porquê que eu oro há tanto tempo pelo meu filho? O porquê que eu oro há tanto tempo pelo meu marido? O porquê que eu estou orando há tanto tempo? O porquê, Deus? Porque existem provas na nossa vida que nem fazem mais sentido, pastor Alex. A gente viveu ela tanto tempo que a gente começou a se acostumar com ela. A gente acha que faz parte da nossa trajetória. A gente começa a perder a esperança de quem sonha e acredita num futuro melhor. Porque afinal de contas, parece que é só isso que restou para mim. Afinal de contas, eu olho para quem veio antes de mim e parece que ainda está no mesmo lugar. Eu olho para quem está nascendo agora e parece que eu não vou ajudar em mudar nada a história. Então, o porquê que eu ainda mantenho esse mesmo processo? E aí, uma tarde de domingo, eu estava sentado, estudando sobre esse texto, quando eu escutei a voz de Deus nitidamente para me dizer, é apenas um processo. Eu falei, bacana. E aí a gente ficou uns minutos ali, eu questionando, e ele me disse, é apenas um processo. Eu falei, tudo bem, Deus, mas eu não entendi. E aí ele me parou e falou, Afonso, é apenas um processo. O que são 12 anos para quem vai se encontrar comigo? O que são 12 anos para quem vai viver uma mudança de história? O que são 12 anos para quem vai ter a vida mudada por completo?
O que são 12 anos para alguém que precisou esperar, mas que sabe que daqui para frente tudo muda? Então deixa eu te dizer essa palavra, porque foi sobre isso que Ele liberou na minha vida, e eu quero profetizar sobre você. Não sei o que você está vivendo, mas eu preciso te dizer, é apenas um processo. Não é o último dos processos, não foi o primeiro que você começou, mas é apenas um processo. Quando eu olho para a Bíblia, Deus me mostrou o dia em que eu fiz Abraão receber uma promessa com 75 anos de idade para vivê-la aos 100. Abraão acreditava e tinha fé, porque ele sabia, era apenas um processo. Quando eu levantei Noé e disse, por 100 anos você vai trabalhar para construir algo que o mundo nunca viu, Noé sabia, Deus me pediu, era apenas um processo, era só um tempo para que acontecesse. Quando eu peguei um homem que ainda era um menino e disse para ele, você se torna governador na terra dos inimigos, José sabia, era apenas um processo. Ei, me deixa te dizer uma coisa, na vida daquela mulher, o que Jesus sabia que eu não conhecia, o que ele já tinha visto que eu não vi, é que era apenas um processo. Sem o processo ela não encontra com ele, sem o processo ela não se torna filha, sem o processo a vida não muda, sem o processo ela não chega. Eu vou dizer para você, até você levantar a mão para glorificar, é apenas um processo. O que seria de você sem o processo? O que seria de mim sem o processo? O que nós teríamos vivido? Onde nós estaríamos? Onde nós teríamos chegado? O que estaríamos fazendo hoje se não fossem os processos? Era apenas mais um processo. Quando Esther estava no palácio e Deus decidiu levantar ela para libertar um povo, Esther parou e disse, eles estão ameaçados de morte, mas o Deus de Israel ainda é vivo. É apenas um processo, é apenas um processo, é apenas um processo, e é apenas um processo. Toque nessa pessoa que está perto de você e diga para ela como profeta, olhando nos olhos dela, é apenas um processo. Quem entende que é apenas mais um processo na vida, não teme o resultado que vai chegar no final, porque sabe que o processo tem dia, tem hora para começar, mas também tem dia e tem hora para acabar. Deus não nos coloca em processos eternos, pastora Tamara. São processos temporários. A diferença é que nós não sabemos quando ele começa e nem quando ele termina. Mas Jesus, na eternidade, quando foi preparado como cordeiro que foi morto, ele já olhou e viu, um dia eu vou estar andando perto de Jerusalém, e quando eu estiver chegando na cidade, uma mulher virá ao meu encontro, ela vai tocar na orla da veste, e quando ela tocar, ela vai entender que 12 anos de frustração era apenas a preparação dela para viver o melhor cenário da sua vida. Por quê, pastor? Porque daqui em diante as pessoas vão ter que reconhecer a sua história, vão dizer, não era você aquele que não prestava, não era você aquilo que não dava certo, não era você que já não dava mais resultado, mas depois do processo, olha quem você se tornou. Depois do processo, olha o que ele fez na sua história. Depois do processo, olha a mudança que ele provocou na sua família. Era apenas um processo. Eu sinto a graça de Deus sobre este lugar. Se nós entendêssemos os processos, se nós compreendêssemos que entraríamos nele, mas haveria uma saída no final. O problema é que nós, seres humanos, achamos que os processos vieram para nos matar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, processo não te mata, processo te fortalece, processo te enrijece, processo te leva para o outro lado da história. E quem seríamos nós sem os nossos processos? O problema é que quem está olhando para a gente começa a achar que nós somos o processo. Estão enganados. Pelo contrário, o processo é um fragmento da minha história.
Para me conhecer, você vai precisar analisar ela de ponta a ponta. E ele já fez isso. É por isso que ainda quando a Bíblia olha para o profeta Jeremias, informe no ventre, ele fala: as nações eu te dei por profeta. Como me deu por profeta se eu ainda nem havia nascido? É porque ele sabia: Jeremias, você vai nascer, vai ser levado ao cativeiro, mas no meio do cativeiro, alguém vai olhar para a sua história e vai precisar de uma palavra profética. E nesse dia eu estou te dizendo: eu já te dei por profeta. Nem precisa esperar uma habilitação. Fica tranquilo, porque quando eu me manifestar para cumprir o seu propósito, você já está vivendo ele, porque eu te chamei. E a questão é, para quantas coisas Deus nos designou? Aí você talvez olhe e fique pensando: eu tenho promessas de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos, que ainda não se concluíram. Você não precisa se preocupar com o tempo da promessa, você precisa se preocupar com o tempo do processo. Porque às vezes nós não vivemos porque relutamos contra o processo. Já viu pessoa que de repente parece que rompe, que não rompe, parece que vai, mas não vai. Aí você fala: meu Deus, eu investi agora nela. Aí parece que estava indo, de repente regride tudo que eu investi. Oh meu Deus, agora eu estou olhando para ela, eu tenho certeza que vai dar certo, arrumou um bom emprego, está numa boa casa, está ajeitando a família. Aí você fala: meu Deus, parece que deu tudo errado de novo. É porque são pessoas que fogem do processo. Enquanto eu não passo pelo processo, Deus não pode me habilitar para viver o propósito. Para que eu chegue no propósito, é preciso que eu viva o processo. O propósito daquela mulher era conhecer a Cristo. Imagina se ela ficasse tentando e conseguisse fugir dos seus processos. A multidão não teria glorificado a Deus. Porque a multidão, apesar de apertar, na hora que o milagre acontece, é a primeira a bater palma. Porque às vezes a gente esquece que a intenção de Deus em manter a multidão por perto é ter plateia para o dia do milagre. Como assim? É desse jeito. Deus deseja ter uma plateia para o dia do milagre, porque a glória é dele, o louvor é dele, a honra é dele. E ele deseja ser glorificado por todos aqueles que assistem, por todos aqueles que enxergam. Então deixa eu te dizer uma coisa: fica tranquilo com a multidão que te aperta, fica tranquilo com aqueles que te empurram, tentando te afastar do propósito, porque na verdade o que Deus está fazendo é que eles estejam à sua volta, porque quando eles estiverem cada vez mais perto, quando Jesus entrar em cena, eles se tornam plateia para aquilo que Deus está fazendo na sua vida. A Bíblia vai dizer que essa mulher, ela chega, ela toca. Jesus olha para ela entendendo que tudo aquilo que ela estava vivendo era apenas parte do processo. Por ser parte do processo, ele sabia que o momento de mudar a história dela chegou. Primeiro ela sente algo diferente, ela se sente curada. Mas se sentindo, ela não se afasta. O problema é que nós não podemos ficar só naquilo que a gente sente. Sentir é muito importante. Mas se a gente só sente, a gente sente no culto, vai embora e não muda nada. É necessário sentir e permanecer. É necessário que nós sintamos e estejamos perto ainda para ter um relacionamento. Por quê? Porque depois de nos tocar, Jesus quer falar conosco. Porque o toque é a cura. Quantas pessoas chegaram na igreja porque precisavam de uma restauração no casamento, da restauração da vida familiar, de um filho que saísse das drogas, de um pai que saísse do alcoolismo, de uma mãe que pudesse estar de volta em casa com seus filhos. E aí quando o milagre chega, ele bate na porta, pastor Alex, essas pessoas recebem a bênção, e parece que depois elas passam na frente e nunca mais vão olhar para dentro. É porque são pessoas que sentiram, viveram um milagre, mas não permaneceram suficientes para serem conhecidas por Deus. Nesse momento, aquela mulher, ela entende isso, ela fala: não posso ir embora. Não é porque eu senti, não é porque eu alcancei que eu devo sair desse ambiente. A dica. Nesse cenário, Jesus olha para ela e fala: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz. Seja livre. A gente talvez fique pensando, e eu já me peguei dessa forma diversas vezes. Talvez a gente acredite apenas que o que Jesus está fazendo é sobre o hoje. Nunca foi. É sobre o amanhã.
Imagina que aquela mulher que por tanto tempo foi rejeitada, que a família já nem sabia mais, talvez, do seu paradeiro. Afinal de contas, são 12 anos sem poder visitar ninguém, sem encontrar com ninguém. Ela não podia ter contato com os familiares, porque se tivesse, eles se tornariam impuros também. É gente que a própria família rejeitou, abandonou, deixou de lado, desistiu por completo. Jesus está olhando para ela agora e resgatando algo que talvez ela nem imaginasse que tivesse quebrado. Filha, escute, a maior restauração que Deus pode fazer na minha vida não é me curar de uma enfermidade, é me fazer entender que eu sou filho. Porque se Ele me cura, eu sou curado. Se Ele me faz filho, eu sou herdeiro. Se Ele me cura, se Ele me transforma, as pessoas passam a me conhecer por aquilo que Ele fez. Se Ele me torna filho, as pessoas passam a me conhecer por aquilo que Ele é. Porque não é sobre olhar para mim e falar assim, você é especial. Não. Mas é dizer, você é filho de Deus. Você carrega uma identidade familiar que agora é completamente modificada daquilo que você tinha antes. Você está em um novo cenário. Obrigado, pastor. Você está em um novo cenário, você está em uma nova fase, numa nova etapa. E o que Deus está fazendo é, eu vou curar. Escute isso, porque isso é profético. Ele vai curar. A dor que aplaca a alma hoje, que te faz sentir vergonha, Ele vai tratar. A enfermidade, o câncer, a doença, o desemprego, a porta, Ele vai fazer. Se você não entendeu, é porque você precisa ficar ligado. Preste atenção porque eu estou te dizendo. Ele vai realizar. O pedido, a necessidade, o que provoca angústia, o que me dá dor hoje, aquilo que talvez me aproximou do altar, eu estou te dizendo, Ele vai realizar. Mas escute, porque não é somente sobre isso, porque após realizar, Ele vai te tornar e fazer você ser. E quando você se tornar, quando você chegar à identidade, você vai entender que aquilo que Ele fez perto de quem Ele é, não é nada. Quando você olhar para esse cenário, você vai olhar e falar assim, meu Deus, como foi bom aquele processo. Porque o processo me trouxe para o altar. E no altar eu descobri quem eu sou. E descobrindo quem eu sou, eu descobri que eu tenho um pai. E sabendo que eu tenho um pai, eu entendi que há um reino preparado para mim. E esse reino já não está mais apegado à multidão, já não está mais apegado a fatores terrenos. Esse reino me habilita, me prepara, me transforma, me qualifica e me leva a ser um herdeiro do reino dele. Quando Jesus faz isso com ela, Ele está sarando feridas emocionais da sua alma. Ou você pensa que ela precisava de cura apenas na sua carne? São 12 anos sendo rejeitada. São 12 anos sendo humilhada. São 12 anos sendo reprovada. Me deixa te dizer isso. O tempo da reprovação humana acaba hoje na sua história. Aquilo e a sentença que liberaram, que disseram não vai dar certo, não vai para frente, não vai fluir, me deixa liberar uma palavra como profeta neste altar para você. Chega por hoje, termina hoje, não é amanhã. A palavra dele cessa esse processo hoje. Por quê? Porque ele entra em cenários emocionais. Porque talvez você pense, Deus, eu não rompi por conta disso, eu não rompi porque eu não tinha investimento. Se eu tivesse o dinheiro, eu fazia. Quem disse que Deus está precisando de dinheiro para fazer você viver? Quem disse que Ele se preocupa se haverá os recursos humanos necessários? O que Ele me diz, o que Ele me garante é que quando Ele quiser, Ele faz. Que quando Ele decidir, Ele transforma. Que quando Ele quiser entrar, Ele vira cativeiros, Ele muda histórias, Ele realiza o propósito eterno na minha vida. Porque nós estamos apegados a julgamentos humanos, a trilhas humanas, a trajetórias que foram dizendo, você não é capaz, você não pode. E o grande problema
problema é que você se constituiu inimigo do seu propósito, inimigo do seu chamado. Você olha para si mesmo e já nem se vê mais como alguém qualificado para viver. Mas eu repreendo essa sentença hoje para te dizer: o meu Deus, o seu Deus, Ele te coloca em liberdade e te chama: filho, vem, filho, vem, filha, se levante, filha, se levante, se coloque de pé, porque mais uma vez Ele entra na nossa história para nos transformar. Uou. Quando Jesus cumpre este propósito sobre a vida dela, Ele libera uma palavra, e essa palavra está queimando no meu coração e não é de hoje. Porque Ele diz: vá em paz. Sabe qual é o problema que o mundo tem a meu respeito? Pergunte para mim assim: qual? Mas pergunta com fé, como quem quer descobrir. Fala assim: qual? É que qualquer lugar em que alguém faça algo por você, faça algo por mim, a intenção é nos aprisionar. Quando Jesus faz algo por mim, a intenção é me libertar. É me dizer: eu estou te curando, mas não é apenas para que você esteja com os pés aprisionados. Eu estou te curando para te habilitar a conquistar. Vá, vá, vá. Nós precisamos entender que quando Ele nos libera essa palavra, o que Ele está nos dizendo é: eu te libero hoje. Me deixa liberar essa palavra sobre você. Quando Jesus está dizendo sobre essa mulher, Ele está falando: existiam traumas na sua alma tão profundos que ela nem conhecia mais. Existiam cenários que ela disse: eu já coloquei pedras em cima, eu já decidi que eu não vou mexer mais, eu já coloquei situações como definidas. E Ele está entrando hoje para dizer: é nesse cenário em que eu estou habitando. Eu estou indo lá para te dizer: eu quebro as correntes do cativeiro emocional que te aprisionavam hoje, para te dizer: filho, vai, filha, vai. Eu não sei aquilo que liberaram contra a sua história, eu não sei aquilo que foi dito contra você, mas o que eu posso te garantir que é melhor é a última sentença que é liberada, é aquela que diz: ser liberto, seja liberto, seja liberto, seja liberto. Eu termino. Aleluia, meu Deus. Pastor, o porquê que Deus faz isso? Porque aquela mulher estava transicionando. Ela estava transicionando. Quando eu vi o tema do culto, santidade ao Senhor, eu me lembrei do processo sacerdotal. O sacerdote, o sumo sacerdote, Kohen Gadol, ele tinha uma placa escrita sobre a sua cabeça: santidade ao Senhor. Ele entrava do átrio para o santo, e entrar do átrio para o santo mantinha ele na mesma estrutura. Ainda que fosse um ambiente um pouco mais restritivo, ainda era a mesma estrutura. Uau. Mas para transicionar do santo para o santíssimo, era literalmente transicionar. O ambiente é outro. O cenário é outro. Aleluia. O que eu vivo dentro desse lugar é outro. Escute. Não pode ser à toa uma palavra que a casa pastoral estabelece sobre a igreja. Declarar santidade ao Senhor é dizer: eu estou levando um povo para viver uma transição. É dizer: eu estou carregando esse povo, pastor Alex, para viver uma mudança de história com a qual eles nunca imaginaram que ia chegar. Porque a igreja não é feita simplesmente das nossas belas reuniões em que estamos aqui juntos, mas ela é feita sobre a nossa ação, mediante a nossa fé, para crermos naquilo que Deus irá fazer em nós e através de nós. O sacerdote no Santíssimo Lugar, ele sabia que ele precisava transicionar primeiro, para que ele pudesse transicionar todo o povo. Meu Deus. Porque ele, ao entrar, ele representava o povo.
E representando o povo, ele carregava consigo os pecados, as falhas, as rejeições. Talvez a gente não entenda que o que Deus está falando para nós é: eu vou mudar você de ambiente. Escute, porque isso é profético, mas é literal. Eu vou mudar algumas pessoas de ambiente. Existem cenários que precisam ser desconstruídos para nos colocar em um novo ambiente de santidade. E para poder estar nesse novo ambiente de santidade, nós precisamos abandonar aquilo que ficou para trás. Foi muito bom chegar até aqui, foi muito bom avançar até aqui, mas você não faz ideia do que Deus tem para daqui para frente. Você não faz ideia do que Deus pode realizar com um povo que literalmente se separa para Ele. A vida dessa mulher, quando Jesus olha para ela, ele sabia que não era sobre reter os pés, porque quem retém não promove santidade. Santidade ela vive no toque. Relacionamento ela vive no encontro, em receber uma nova identidade. Mas as pessoas precisavam saber que agora ela era filha. Uau. As pessoas precisavam conhecer a nova identidade do pai que ela recebeu. Escute, há uma mensagem que não pode ficar trancada dentro dessas quatro paredes. Há uma mensagem que não pode estar retida apenas para que você carregue ela dentro do ambiente de culto. O que Deus está dizendo sobre essa noite é: eu vou te curar, mas essa cura tem propósito. Eu vou te aproximar, eu vou te trazer para o altar, eu vou fazer você tocar na orla, e tocando eu vou te dar a nova identidade, uma que você já deveria conhecer há muito tempo, mas isso não é para reter você, pelo contrário, eu precisava de você aqui parado até esse tempo, agora é hora de